Seja bem-vindo à ICF Rio de Janeiro. Eu estou muito contente de estar aqui depois de vários domingos sem pregar. Meu irmão até estava brincando comigo. E eu estou muito feliz de fazer parte agora desse momento e de falar um pouco sobre a série Crises. A gente continua com a série Crises e hoje um tema muito específico em relação ao nosso chamado. Acredito que todos nós temos várias perguntas, várias dúvidas, o que Deus quer fazer comigo, para que eu fui criado. E muitas das vezes a gente recebe muita pressão em relação a esse tema devido à mídia, à exposição, e muitas das vezes a gente quer ser alguém, quer ser relevante, a gente não sabe por onde chegar e por onde começar. Então, muitos dos jovens, muitos nas nossas vidas, a gente começa a entrar numa crise, e essa crise de identidade, de chamado, a gente vai conversar um pouco hoje à noite. E eu tenho certeza que com a ajuda de Deus, a gente vai sair daqui hoje com uma nova perspectiva, com um novo chamado, com uma nova decisão em relação ao que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Mas antes disso, eu quero orar com você, para que a gente possa convidar o Espírito Santo para tocar o nosso coração nessa noite e durante essa celebração online a gente sair daqui transformado. Em nome de Jesus, a gente está aqui para ouvir a sua palavra, para falar o que o Senhor quer, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é presente nesse local, é presente nas nossas casas num momento tão difícil, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor tem um chamado para a nossa vida, embora a quarentena, embora o isolamento social, embora a gente tenha perdido nossos empregos ou esteja trabalhando de casa, eu tenho certeza que o Senhor quer usar a gente como instrumento poderoso nas suas mãos. Por favor, Jesus, que o Senhor possa abrir o nosso coração e falar com a gente hoje à noite. Em nome de Jesus, amém. Hoje a gente vai falar sobre o chamado. E desde criança na Tia Custódia, na igreja que eu crescia, a gente tinha os professores que sempre falavam pra gente: você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. E sempre foi para mim um pouco estranho. Caramba, o que significa ser templo do Espírito Santo? E a gente vê na Bíblia que Jesus fala isso, que o templo de Deus não é um lugar onde você vai, o templo de Deus está em você. E a partir do momento que a gente é o templo do Espírito Santo, isso transforma muito a nossa identidade, o que a gente é, o que a gente faz. E a gente pode encontrar isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual. Então você vê nesse início que nós somos pedras vivas, dinâmicas, a gente não é uma parte passiva de uma igreja, a gente é dinâmica, a gente faz parte de um movimento e a gente é esse templo do Espírito Santo, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus, e isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Eu não sei se você aplica isso na sua vida, mas eu quero te ajudar a entender esse versículo da melhor forma. A Bíblia, se você lê esse versículo e acredita em Deus, a Bíblia é da seguinte opinião, de que você é o templo do Espírito Santo, não importa onde você estiver, não importa onde você for, ali será a igreja. E o segundo ponto, você é um sacerdote escolhido por Deus para fazer parte, para oferecer sacrifícios a Deus que Ele aceite. Então temos aí duas posições, duas marcas para a nossa identidade, para o nosso chamado, que o primeiro, nós somos templos do Espírito Santo, e segundo, nós somos sacerdotes. E quando você ouve isso, fala: caramba, eu sou sacerdote, quando eu me levanto todo dia para ir para o trabalho, eu fico naquele engarrafamento, eu não me sinto um sacerdote de Deus ou um pastor. Ou quando eu estou cuidando do meu filho em casa, trocando a fralda, isso para mim não parece nada ser um sacerdote. Sim, a Bíblia é da seguinte opinião, que nós somos sacerdotes, aonde a gente estiver. E de repente você, devido à sua história de igreja, você tem grandes exigências de um pastor. Na minha vida, muitas vezes as pessoas me perguntam e falam assim: cara, você é pastor? Eu falo: às vezes pastor vestido de gente normal. E muitas pessoas têm exigências de um pastor, um cara sereno, um cara sério, um cara que está bem-humorado o tempo todo, que está pronto para ouvir as suas reclamações, ou que tem que sofrer. Até comentários falam assim: pastor tem que sofrer. E a gente tem essas exigências para um pastor. O pastor tem que estar sempre alinhado com Deus, conectado e ajudando as pessoas a se conectarem com Deus de alguma forma, através de oração ou da Bíblia. Agora, sente essas exigências e pega esse versículo e você começa a ser desafiado. Por quê? Ao mesmo tempo que você tem essas exigências de um pastor, de um sacerdote, de alguém que trabalha na casa de Deus, você tem que saber que essa exigência, esse papel, você também tem que cumprir no seu dia a dia. É isso que a palavra está dizendo. Nós somos pastores aonde a gente estiver.
seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja numa fila de INSS, não importa. Nós temos a tarefa pastoral aonde a gente estiver, e essa é a descrição do nosso trabalho, oferecer sacrifícios que Deus aceite. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês verem a imagem do Vitinho. Vitinho, ele é bancário. Aliás, hoje é aniversário dele. Manda aqui parabéns, Vitinho. Chega aqui todo mundo que está aqui. Vem dar parabéns para Vitinho. Valeu, Vitinho. Parabéns. A gente te ama. Você é sensacional. E a gente é muito grato pela sua vida. E você é um cara, muito especial para a gente te ama. Parabéns. E eu trouxe a foto dele. Ele é bancário. Ele é um cara sensacional. Trabalha para um banco gigante do nosso país. Sou muito grato pela vida dele. Eu tenho a minha foto que eu sou um pastor. O que esse versículo está dizendo é que a gente tem a mesma função, só que em lugares diferentes. E o que acontece? A gente, troca as nossas faces. Aí parece bem estranho, graças a Deus que Deus criou a gente dessa forma, mas são essas faces trocadas. Essa é o que o versículo está dizendo, a ideia de que ele é pastor onde ele estiver e eu sou pastor onde Deus me colocou. E nós cumprimos a mesma função, não importa o que a gente faz, mas como a gente faz. O mais importante no reino de Deus, seja no seu trabalho, na sua casa ou em qualquer lugar que você estiver, não importa o que você faz, mas importa como você cumpre as suas tarefas, como você é um discípulo, um seguidor de Jesus onde você estiver. Eu tenho exemplos da minha vida de trabalhos, trabalhei em empresas grandes, fundos de quintais também, empresas que eu pude aprender muitas coisas e empresas que eu também emburreci, porque a tarefa que eu tinha que fazer lá era ridícula. Mas o mais interessante é que não importava o que eu fazia lá, mas importava qual era a postura que eu ia para lá. Eu me levantava todo dia cedo para ir para um lugar, para uma empresa onde existiam pessoas. E lá eu tinha me decidido, falar assim, eu quero ser uma bênção na vida dessas pessoas. Não importa a minha tarefa, se ela é relevante ou grande, ou desafiante ou não, eu quero ser uma bênção no dia a dia para a vida dessas pessoas que estão lá. Então, essa é a nossa postura, essa é a nossa decisão, da gente se levantar e falar, eu quero ser um pastor, um sacerdote, aonde eu estiver, para que eu possa ajudar pessoas a se conectarem com Jesus. Essa era a tarefa do sacerdote na primeira parte da Bíblia. Se você vê, antigamente, eles eram a conexão entre o povo de Deus com Deus. E a gente também deve fazer isso. E como que a gente pode fazer isso de forma prática hoje? Não importa se você é tímido ou não. Deus diz que o Espírito Santo está em nós e que Ele habita em nós, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo vive em nós. E a gente pode, com a sua ajuda, fazer sinais e milagres e também pode levar pessoas para Jesus Cristo. E como que a gente pode fazer isso de forma prática? Eu posso te explicar através de um plano de uma salvação. Jesus Cristo, o mandamento de Jesus, o mandamento de Deus para a nossa vida é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não é só que muitas das vezes, a gente não consegue alcançar esse objetivo, e eu trouxe para vocês aqui um segundo símbolo, que é a gente perde, a gente não consegue amar no final do dia, a gente não consegue viver isso 100% e a gente peca, a gente erra o nosso alvo. Mas Deus enviou o seu Filho na cruz para resolver essa situação e trazer salvação para a gente, para que a gente possa ter uma esperança, que é essa âncora, a esperança de que Deus vai voltar, que Deus está por nós e que Ele vai cuidar de todos os detalhes da nossa vida. Essa é a nossa função, da gente trazer essa salvação para a vida de todas as pessoas, não importa onde estiver. Não somente dentro da igreja, a gente vivencia Deus, mas também no lugar de trabalho. A igreja é simplesmente um lugar que a gente se reúne, que a gente louva a Deus, a gente sente a presença de Deus, a gente sai daqui animado, dinâmico e saber que Deus é para a gente possa cumprir o nosso ministério pastoral de segunda a sábado, chegar aqui no domingo e receber essa palavra de encorajamento para que a gente possa continuar o nosso ministério onde a gente estiver. Essa é a nossa função, a gente tem um chamado pastoral e todos nós, não somente eu, meu irmão como pastores, mas sim, todos nós somos pastores aonde nós estivermos. Então a gente percebe que a gente é os templos do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus, não importa onde a gente estiver, a gente é a igreja, e o nosso papel é ser sacerdote. Nós somos pessoas que ajudam a intermediar pessoas, o povo de Deus, pessoas que estão longe de Deus, com Deus. Então não importa onde você estiver,
a nossa função pastoral está com a gente. E o terceiro ponto que a gente pode ver nesse mesmo versículo, eu vou reler a parte final que diz: e isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. O nosso objetivo de vida é sempre se aproximar de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez na cruz possibilita para a gente sempre a gente se libertar daquilo que agarra a gente, que traz tristeza, que traz medo, e a gente pode entregar tudo isso na cruz e saber que Jesus Cristo é por nós e que Ele vai tirar isso do nosso coração e entregar uma coisa nova. Essa é a nossa visão que a gente tem da nossa igreja. A gente olha para Jesus Cristo e a cada dia a gente quer se aproximar e se tornar mais semelhante a Ele. Só que muitas das vezes a gente tem temas na nossa vida que ocupam a gente gostaria muito de alcançar. E o primeiro deles, eu quero falar, é um pouco sobre relacionamento. A gente sonha para ter um relacionamento até que ela chega. Yes! Relacionamento. E a gente, no início, a gente pede a Deus, a gente está bem próximo da cruz, mas só que com o tempo a gente começa a ver que ela cria uma forte dependência e que o meu relacionamento é a coisa mais importante do mundo. Eu não tenho mais amigos, eu não saio com as outras pessoas sozinhos porque ela é a número 1 da minha vida. Então isso acaba virando um Deus para a minha vida. O relacionamento, a pessoa que você ama pode se tornar um Deus para a sua vida. Além disso, nós temos uma grande dificuldade, que é com dinheiro. Dinheiro! E a gente recebe dinheiro, ganha um cartão e começa a ganhar dinheiro, a nossa vida é ganhar dinheiro, é muito bom. E acaba que o dinheiro vai também nos afastando da cruz e a gente vai indo embora. E a gente percebe que um Deus, dinheiro, se torna o Deus que a gente mais se sacrifica. O outro também pode ser o trabalho. Vou botar o óculos aqui. A gente trabalha por carreira, por status, e acaba que isso se torna um Deus também para a nossa vida. E a gente foca o nosso tempo, a gente foca nossas energias e acaba não perguntando o que Deus quer para a nossa vida. A gente percebe que o dinheiro, o nosso trabalho e o relacionamento acabam virando coisas que afastam a gente de Jesus Cristo, embora sejam legítimas, boas e saudáveis para a nossa vida. Muito obrigado, gatinha. Tem que fazer mais esporte. Obrigado. Então, qual é o nosso objetivo? Quando focamos nesses falsos deuses, a gente tira a posição de Jesus Cristo para a nossa vida e a gente se distancia da cruz. Mas a partir do momento que a gente entende esse versículo, a gente entende que através de Jesus Cristo, somente através da cruz, a gente consegue oferecer sacrifícios a Deus. E a nossa função é, no nosso relacionamento, nosso papel é a gente se juntar na cruz. Cada um, a gente não precisa carregar o outro, mas a gente precisa focar na cruz, focar em Jesus Cristo e juntos a gente caminhar em direção a Ele. E continuar, através da minha vida, da vida da Lisa, a gente olhar para Deus e saber que Deus é por nós e que através dele a gente pode viver conforme os planos que Ele tem para a nossa vida. Uma outra coisa que a gente também deve entregar na cruz são os nossos recursos. Tudo que a gente tem, tudo que a gente possui está na cruz. E a gente é apenas mordomo. Deus nos confia recursos, dinheiro, pessoas, oportunidades que a gente tem como dever confiar a Deus e sempre ouvir a vontade dEle e botar no lugar e a quantidade do que Ele quer para a nossa vida. E o último é o nosso chamado, o que Deus dá de talento, a gente entrega para Deus. E não importa onde a gente estiver, e o que a gente faz, o que Deus deu para a gente de talento. Nós somos um corpo e cada parte do corpo tem sua função diferente. A gente deve entregar para Deus e saber que a gente faz não por nosso status, não para que pessoas possam ver, mas que a gente possa agradar a Deus, que é o único, que é a única afirmação, palavra de afirmação que a gente precisa para a nossa vida. Então, é isso que o versículo está falando. E a gente precisa focar na cruz e saber que Jesus Cristo é o único e o mais importante da nossa vida. Eu quero ler um texto de um livro que eu estava aprendendo no seminário, semana passada, que tocou muito no meu coração. Queria compartilhar com vocês que diz: se a sociedade sacralizou o dinheiro, nós o profanamos ao doá-lo e não permitir que guie a nossa vida. Se a universidade ou a ciência sacralizou a inteligência, nós a profanamos, submetendo-a à obediência, à revelação de Deus. Para cada ídolo,
um sacrilégio diferente, mas que no fundo tem um princípio dominante. Só teremos condição de deixar de adorar falsos deuses quando adoramos o Deus verdadeiro. Então tudo que a gente tem, tudo que a gente deve entregar nessa cruz. E esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos pastores e temos a função de oferecer sacrifícios, fazer, através de Jesus Cristo, fazer tudo o que Deus quer para a nossa vida. Agora, eu quero te convidar a fazer parte disso. Se você aceitar esse desafio para a sua vida, eu quero concluir com uma última parte. A gente, quando aceita esse chamado de Deus para a nossa vida, a gente cresce, a gente vai viver milagres, sinais, a gente vai crescer de glória em glória e cada vez vai chegar num lugar mais alto. Mas chegará um momento que a gente vai vivenciar também resistências. A gente vai passar por grandes desafios, momentos que a gente cai das nossas expectativas, cai da nossa dor. Jesus prometeu isso, o próprio Jesus foi condenado, sacrificado, perseguido. A primeira igreja de Atos, os apóstolos viveram uma brutal perseguição. E próprio Jesus fala que os bem-aventurados são aqueles que foram perseguidos pela justiça de Deus, porque a eles pertence o reino. Tenha certeza que a gente não precisa orar pelas dificuldades, porque eu tenho certeza que elas virão. Não é uma questão de quando, mas sim de como essas dificuldades virão. E isso tem um grande objetivo para a nossa vida. Tenho certeza que Deus está no controle de tudo e que Deus pode, através desses momentos, fertilizar, nos fortalecer. Desde criança, eu vim crescendo numa igreja tradicional, eu ouvi sempre a música Chuva de Bênção. Foi sempre uma música muito divertida, as pessoas cantavam alegres, chuva de bênção. Mas aqui na ICF, a gente, além de acreditar e ter a certeza que Deus derrama bênção sobre a nossa vida, a gente também tem certeza que passaremos por momentos de chuvas de bosta. Você deve ficar escandalizado. Caramba, o que é isso? O que esse cara está falando? Chuvas de bosta. Eu trouxe para vocês um vídeo para vocês entenderem, uma forma ilustrativa. Esse é o momento que a gente vai passar na nossa vida. Um momento grande de resistência, horrível, um fedor. Passa de novo esse vídeo, para a galera entender o que significa uma chuva de bosta na nossa vida. É exatamente isso, esse hipopótamo horroroso. A gente vai passar por esses momentos, mas esses momentos têm grandes objetivos na nossa vida e na minha vida também. Tem um missionário muito conceituado, ele morreu, infelizmente, esse ano, alemão, na África. Ele é um pregador, pregava para milhões de pessoas. E ele teve um momento de muita perseguição da mídia, as pessoas criticavam ele, até que numa conferência perguntaram a ele, poxa, Reinhard Bonk é o nome dele, você não fica chateado com o que a mídia está falando de você e tal? Ele falou uma coisa muito interessante. Se você acha que uma chuva de bosta na nossa vida pode parar a colheita que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, você não entendeu o princípio de fertilização. Eu vou repetir. Se você acredita que essas dificuldades, que essas resistências, que as críticas, que as pessoas falarem mal de você podem parar a colheita de Deus para a sua vida, você não entendeu o princípio de fertilização. Na nossa vida passaremos por grandes dificuldades, várias críticas. Eu, pessoalmente, passei por várias. Já tivemos reuniões com pessoas que dizem, cara, essa igreja não é igreja, vocês não são pastores, vocês não... são jovens demais, pessoas que botaram a gente para baixo, mas isso foi um momento que gerou chateação no nosso coração. Lógico, a gente põe a nossa vida no reino de Deus, nosso recurso, nosso tempo, nossos talentos, para que a gente possa alcançar mais pessoas e a gente recebe uma resistência como essa. Mas eu tenho certeza que, através desse princípio, a gente pode entender que o nosso coração, ele não pode se firmar na afirmação de pessoas, no reconhecimento de pessoas, mas simplesmente e somente da cruz de Deus. Esses são os momentos difíceis que nos forçam e levam a gente a se aproximar de Deus. Se você aceitar esse chamado de Deus para a sua vida, de se tornar um pastor onde você estiver, tornar a igreja dele, na sua família, no seu trabalho, onde você estiver, você passará por resistências que nos levarão, nos forçarão a se aproximar de Jesus e falar, Jesus, o que está acontecendo? O que o Senhor quer para a minha vida? E como que eu posso me livrar de emoções, de raivas, de sentimentos que não te pertencem? A partir de um momento de grande resistência, de grande
dificuldade, uma chuva de bosta na nossa vida, é uma grande oportunidade da gente se aproximar da cruz de Deus. Se você não entender esse princípio para a sua vida, você pode facilmente parar o que Deus quer para a sua vida e simplesmente deixar o diabo te enganar e você e não deixar de seguir uma caminhada com Deus, que Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Uma outra frase desse missionário foi muito importante, muito relevante, tocou muito no meu coração, foi quando ele disse: se as vaias das pessoas afetam seu coração, tenha certeza que os aplausos também afetarão. Isso é muito, muito legal, porque isso mostra que, através das dificuldades, Deus prepara o nosso coração a não ser afetado, mas também que nos momentos de glória, nos momentos que a gente estiver no topo, a gente não esquece de quem está por nós, de quem é o mais importante, de quem é o número 1. Seja nos altos e baixos da nossa vida, a gente passa por eles somente através de Jesus Cristo. Isso traz grandes vantagens para a nossa vida. Primeiro, nos torna livre independente de qualquer coisa e de qualquer pessoa. E segundo, Deus pode te usar em qualquer palco, em qualquer trabalho, em qualquer posição, em qualquer autoridade que você tiver, sem se importar o que as pessoas pensam, sem se importar do que as pessoas acharam sobre sua pregação, sem se importar se você é capaz ou não, mas porque você sabe que quem está por você e quem está na sua frente é Jesus Cristo. E isso te traz uma grande liberdade no seu coração. Eu quero te convidar hoje à noite a você pedir a Deus que Ele possa tocar no seu coração e possa te mostrar que esse chamado, essa aventura, um caminho com Deus, é uma das coisas mais legais, uma das coisas mais importantes da nossa vida. Não importa onde você estiver, nós somos pastores, nós somos sacerdotes de Deus, nós devemos oferecer sacrifícios a Deus que o agradam. E para isso, a gente vai passar por altos e baixos. Mas a nossa postura é a mesma. A gente confia que a sua mão está sobre nós e que Deus ele tem um plano escrito e tudo que passa na nossa vida tem como objetivo de nos tornar mais semelhante a Ele. Eu quero te convidar agora no momento de louvor a você perguntar a Deus novamente ou pela primeira vez qual é o chamado que Deus tem para a sua vida e que você possa sair hoje com essa decisão. Eu quero ser um sacerdote de Deus, eu quero ser o templo do Espírito Santo e eu quero fazer aquilo que agrada somente ao Deus verdadeiro. Que Deus te abençoe agora nesse momento de louvor. Gigantes cairão, os tu lutas por nós.
rendemos a Ti, Pai. Nós nos derramamos na Sua presença. Nós confiamos nossa vida a Ti, Senhor, porque é o Senhor que luta por nós. Vamos cantar. Vamos gritar, vamos cantar. Cristo já venceu a batalha do Senhor. Vamos gritar, vamos cantar. Cristo já venceu a batalha do Senhor. Vamos gritar, vamos cantar. Cristo já venceu a batalha do Senhor. Vamos gritar, vamos cantar. Cristo já venceu a batalha do Senhor. Vamos gritar, vamos cantar. Cristo já venceu a batalha do Senhor. Vamos gritar, vamos cantar. Cristo já venceu a batalha do Senhor. Oh, Cristo já venceu a luta por nós. Vamos lá, confiamos em Ti. Confiamos em Ti, em quem dizes que és. Tu és o maior, ó Deus. Os gigantes cairão, pois Tu lutas por nós. Não há outro igual a Deus. Confiamos em Ti, em quem dizes que és. Tu és o maior, ó Deus. Os gigantes cairão, pois Tu lutas por nós. Não há outro igual a Deus. Não há outro igual a Deus. Não há outro igual a Deus. Nós fomos criados para ser templo do Espírito Santo. Deus quer habitar em você e quer fazer da sua vida morada para Ele. E nós somos também chamados, escolhidos por Deus para ser sacerdotes onde a gente estiver. Não importa a nossa tarefa, não importa a nossa posição, nossa atitude será sempre de Deus, como que eu posso Te servir no meu dia a dia e como que eu posso amar as pessoas que estão à minha volta. E em terceiro, a gente foi criado para oferecer sacrifícios a Deus. E tudo que a gente tem, tudo que a gente é, pertence a Ele. E a gente deve entregá-lo e nos aproximar cada dia mais da cruz dele, para que a gente possa se tornar mais semelhante a Ele. Eu quero orar com você, para que essa mensagem possa tocar no seu coração. Eu tenho certeza que a nossa igreja, a partir do momento que a gente entender isso, a gente vai crescer, esse espaço que a gente está construindo vai se tornar pequeno, mas não em quantidade, mas também em discípulos, em seguidores de Jesus Cristo. Isso vai começar a partir da gente. A gente precisa tomar essa decisão e saber que passaremos altos e baixos, mas nos manteremos firmes e fiéis no propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero orar com você. Pai, te peço que o Senhor possa cuidar do coração de cada um, que o Senhor possa revelar o seu chamado, possa revelar o que o Senhor quer para cada um de nós, Pai. Que a ICF Rio de Janeiro seja uma igreja ativa, uma igreja que são pedras vivas, dinâmicas, que fazem parte do movimento de Deus nessa cidade e que querem fazer diferença na vida de diversas pessoas. Por favor, Deus, nos use, Senhor. A gente está aqui disponível e eu quero aceitar esse seu chamado. Eu quero ser o seu sacerdote, o seu templo, para que o Senhor more em mim, para que o Senhor seja
habitação, para que o Senhor me use como instrumento no seu reino, para a construção da sua justiça aqui na terra, Pai. Por favor, Jesus, esteja com a gente. Em nome de Jesus, amém. Agora você pode ter a oportunidade também de orar junto. Vai aparecer agora o QR Code. Você vai entrar na sala do Zoom e no Zoom vai ter a equipe de oração que vai estar esperando por você. Mas não se preocupe, não vamos orar com várias pessoas. Você será encaminhado para uma sala com alguém do nosso time de oração e vocês poderão ter um momento de orar um pelo outro e de repente tirar suas dúvidas e fazer perguntas sobre a pregação de hoje. A gente vai estar lá esperando por você, então não perca essa oportunidade. Que Deus te abençoe e até próximo domingo. Valeu!